Aí galera, começando mais um Rota Underground aí. Meu nome é Maurício Carvalho e meu convidado de hoje é o Gasparzinho, que vai contar sobre a vida dele de fantasma. Fala aí, Gasparzinho. Acho que ele não apareceu. Bom, o que eu vou fazer agora? Então galera, brincadeiras à parte aí, ó. Estamos sofrendo aí com uma das pragas aí de Deus. Graças aos nossos amigos chineses, aqueles filha da puta. Tamo fudido. Bom, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aí. Vamos tentar contar um caos. E no interior a gente fala que nós vamos contar um caos pra vocês aí. Mas na verdade a gente vai contar uma história aí. Vamos contar uma história na rota hoje, entendeu? É o seguinte, nós vamos contar sobre a proibição do rock and roll no Brasil. Você sabia que o rock and roll foi proibido no Brasil? É, jovem, a coisa foi feia. Então vamos lá. A gente sabe que o rock and roll, assim como todas as novidades culturais, causou polêmica pra caralho. O ritmo era sinônimo, cara, de rebeldia e perversão quando surgiu na década de 50. Pós-guerra, né? O mundo tava mudando, o molecada não aguentava mais aquela vida desgraçada, tá ligado? De pai chato pra caralho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ir pra igreja, você tem que ir pra escola, pô, você tem que aprender porque Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas porra, não vou usar essa merda, por que eu tenho que aprender essa bosta? É bom pra você não ser um idiota. Mas beleza. As reações contra aquele tipo de música foram semelhantes ao que o funk passa hoje, cara. Tá ligado? Nego fala, funk é uma bosta, é isso e aquilo, mas é um estilo musical que surgiu. Vai ter seus contras e seus pós, tá ligado? Beleza. Outro exemplo de que quem surgiu, que sofreu, outro exemplo de quem sofreu preconceito também foi o punk rock, cara. Os estilos mais da hora pra quem curte Ramones, pra quem usa a camiseta do Ramones e acha que é uma marca de roupa, cara. Ramones é o pioneiro, é os caras que inventou o punk rock, meu irmão. É os caras que gritam o 1, 2, 3, 4. Não, pera aí, melhor, né? Fala aí, ó. Fala aí, Didi. Tanto que não ia ser diferente aqui no Brasil. As duas cidades que a gente pode destacar aí como que mais se ferraram com a proibição do rock and roll foi São Paulo, capital, e Natal, no Rio Grande do Norte. E no dia 21 de março de 1952, foi realizado no Cleveland Arena, um local com capacidade para 10 mil pessoas, o Moon Dog Coronation Ball, que é considerado o primeiro show de rock and roll da história. O show lotou e foi um sucesso. Um ano depois, uma música denominada Rockin' Around the Clock é interpretada pela banda Bill Haley e os Cometas. Alucinou os jovens norte-americanos e tocou fogo no país. Não demorou muito e um rapaz chamado Elvis Aaron Presley apareceu com uma sensualidade em sua voz rouca e uma maneira inagualável de dançar. Mais que um símbolo sexual, Elvis cantava como um negro e transformou aquele suposto modismo numa verdadeira revolução cultural. Com o lançamento do disco Heartbreaker Hotel em 1956, Elvis atingiu vendas extraordinárias e foi consagrado como o rei do rock and roll.
O som e todo o estilo ligado ao rock and roll revolucionou o conceito de cultura juvenil, influenciando desde a moda, atitudes, estilo de vida e linguagem. Em 21 de março de 1956, a empresa Columbia Pictures lançou um filme de baixo orçamento, né? Falou, não gasta muito, vai lá, faz. Se der certo, nós vamos ganhar rios de dinheiro. Se não der, manda pra Rede Globo exibir no Sessão da Tarde lá, né? Que nem o Lagoa Azul, 380 milhões de vezes. Então, aí beleza. Eles fizeram o filme, na época, direcionado para quem? Para o público adolescente daquela época, que estava numa fase de revolução, né? De transformação cultural, né? Falou, Elvis Presley, pá, né, meu? Bom, e que bicho que dá, vão envenenar a sociedade, né? O filme, cara, tinha participação de Bill Haley e os Cometas, tocando Rock Around the Clock, entendeu? Musiquinha que tá rolando aí, ó. O que aconteceu? O bagulho foi um sucesso, né? A molecada falou, o que, meu irmão? É isso aí que eu quero rock and roll. Rock and roll. Bicho, começou os problemas. A geração mais velha não aceitou essa nova e barulhenta música, né, meu? E o filme começou a encontrar problemas para ser exibido nos Estados Unidos. Por quê? Porque alguns líderes religiosos tentaram boicotar. E outros problemas logo surgiria quando o filme foi distribuído internacionalmente, cara. Aí ferrou. Deu merda. Em Londres, o público adolescente ficou tão agitado, dançando e batendo os pés, quebrando cadeiras e gritando durante a sessão, que o gerente do cinema onde era exibido teve que parar o filme e apelar para que eles se sentassem. Por causa de sua recepção estridente em Londres, o filme foi banido das pequenas cidades inglesas. Em outubro de 1956, após as primeiras exibições do filme na Noruega, adolescentes invadiram as ruas de Oslo, gritando "Mais rock!". O filme estreou no Brasil no final daquele ano, primeiramente nas grandes cidades do Centro-Sul, e trazia o título de Ao Balanço das Horas. Logo, as músicas do novo estilo causariam problemas também no Brasil. O novo estilo musical provocou histerias nos adolescentes em São Paulo, cara. No dia 20 de dezembro de 1956, o filme Ao Balanço das Horas, que foi o nome que ele recebeu aqui no Brasil, provocou confusões em São Paulo no primeiro dia de exibição, cara, no cinema. Então o governador Jânio Quadros, com receio do ritmo selvagem, da música e de seus efeitos histéricos que já tinha provocado, que tinha causado nos Estados Unidos e Europa, baixou a portaria proibindo a entrada dos menores de 18 anos. A polícia interrompeu a exibição do filme no Cine Paulista por causa da bagunça e histeria dos jovens. O filme provocou manifestações histéricas de adolescentes, escreveu o Estadão. A primeira sessão teve que ser interrompida 2 vezes por causa de jovens que gritavam e xingavam os guardas, que os proibiam de dançar na sala. No dia seguinte, 21 de dezembro de 1956, mais 11 cinemas exibiram o filme, desta vez regada a fumeta, inseticida levada pelos jovens que provocava fumaça. O então governador Jânio Quadros pediu ao chefe de polícia que tomasse providências drásticas contra os bagunceiros. Se forem menores, entregá-los ao honrado juiz, ordenou. Sob pressão, Aldo de Assis Dias, juiz de menores, ampliou sua proibição de 14 para 18 anos. Cacetetes e censura esfriaram os ânimos, mas a agitação prosseguiu até o início de janeiro. Mas o pior estava por vir. E no dia 16 de fevereiro de 1957, o rock and roll é proibido nos bailes do estado de São Paulo. A proibição fazia parte de um conjunto de medidas moralizadoras de costumes brasileiros. Mais uma das medidas que causariam polêmica. Jânio Quadros iria provocar mais polêmicas assim que assumisse a presidência da República, se tornando o 22º presidente do Brasil. Período 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Tomando algumas
medidas que foram consideradas desnecessárias por parte de alguns, tais como a proibição da utilização do biquíni dos concursos para Miss na transmissão por televisão, proibição das brigas de galo, restrição das corridas de cavalo e também dos lança-perfumes nas festas de carnaval. O novo estilo musical proibido em Natal. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Natal sofreu muitas mudanças com a presença das tropas dos Estados Unidos. Ocorreram muitas mudanças no comportamento da juventude, o acesso a novos meios de informações e novos padrões econômicos. Estilos, sons, acessórios comuns americanos foram sendo usados no dia a dia dos jovens natalenses. Nesse tempo em Natal, assim como no resto do Brasil, naquela época, o rádio era o meio de informação mais acessível pelo povo. Em fins de 1956 e início de 1957, chegaram as primeiras lambretas em Natal, que logo caiu no gosto dos filhos da elite natalense. Mas a lambreta não era apenas um meio de transporte, era um veículo com forte atitude e estilo. As pequenas máquinas fizeram tanto sucesso que até mesmo corridas de lambretas ocorreram em Natal, em um circuito improvisado no bairro de Petrópolis. Toda aquela movimentação começou a incomodar alguns membros da elite local, que ficariam ainda mais incomodados quando descobriram que seus filhos estavam escutando uma música tão barulhenta quanto as suas lambretas de escape aberto. Mesmo sem o filme Ao Balanço das Horas ainda não ter chegado nos cinemas locais, a juventude local seguia escutando rock and roll através dos poucos discos existentes na cidade ou através das ondas curtas. O som contagiante chegou causando problema em Natal. Em uma sexta-feira da primeira semana de março de 1957, quando os jornais da cidade informaram que existiam rumores que estava sendo arquitetado pelos lambretistas natalenses uma apresentação de rock and roll no cruzamento da rua João Pessoa com a rua Princesa Isabel. Espertamente, os proprietários dos extintos Cine Rio Grande aproveitaram a controvérsia e lançaram o filme Ritmo Alucinante para o público jovem de Natal. Esse era um musical fraquíssimo, produzido em preto e branco, intitulado originalmente em inglês Rock, 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 mas trazia aquilo que os jovens queriam, o rock and roll. O filme tinha como ator principal o radialista Alan Freed, mesmo o Ritmo Alucinante tendo sido exibido sem maiores alterações. Estranhamente, esse filme ficou em cartaz no Cine Rio Grande por somente 4 dias, quando o normal era no mínimo uma semana. Mas Ritmo Alucinante deve ter levado um bom público ao cinema, pois um mês depois, 2 outros filmes com temáticas focadas nos problemas da juventude americana da época, consideradas extremamente polêmicas e que tinham angariado um grande sucesso a nível mundial, foram exibidos para os natalenses. O filme Selvagem tinha como ator principal Marlon Brando e foi exibido no Cine Rio Grande. E Juventude Transviada tinha como ator principal James Dean, foi exibido no Cinema Rex. Mas aquele som alucinante logo seria tocado em um dos templos da elite local, os salões da sede social do América Futebol Clube, no bairro de Petrópolis. Dia 15 de junho de 1957, um sábado, o então juiz titular da Vara de Menores, o Dr. Oscar Homem de Siqueira, baixou uma portaria determinando que os comissários de menores proibissem a entrada de jovens nas festas de rock and roll em Natal. O magistrado, utilizando os termos do artigo 131 do então Código de Menores, não proibiu expressamente a coerência de algumas festas, que certamente deveriam estar programadas para acontecer naquele final de semana. Mas, na prática, o Dr. Oscar proibiu o público-alvo de participar, pois nessa época eram considerados menores de idade aqueles que tinham menos de 21 anos. A portaria do juiz é interessante sobre alguns aspectos do entendimento do tradicionalismo vigente em Natal na época, pois além de proibir o acesso e a permanência dos jovens menores de 21 anos nos locais de exibição do rock and roll, textualmente o juiz ordenava que os comissários proibissem a garotada de dançar. Logo, o magistrado foi ovacionado por vários setores da sociedade. O jornalista Luiz Maranhão Filho, antigo membro do Partido Comunista do Brasil, que em 1958 seria eleito deputado estadual no Legislativo Potiguar pelo Partido Trabalhista Nacional e em 1974 seria morto de forma covarde pela ditadura militar, dedicou a decisão do titular da Vara de Menores a um largo artigo de defesa de sua atitude. O artigo foi intitulado Ainda há Juízes, Diário de Natal, edição de 21 de junho de 1957. Seguindo a mesma linha de pensamento do líder esquerdista, foi emitida uma nota de apoio ao Dr. Oscar Homem de Siqueira, pelo Secretariado Arquidiocesano da Defesa da Fé e da Moral, representando a Igreja Católica, o POTI, edição de 26 de junho de 1957.
tanto assim que finalmente o tão esperado Balanço das Horas finalmente foi exibido na cidade. O fato se deu somente na primeira quinzena de agosto de 1957. E a exibição no Cinema Rex foi cercada de todos os cuidados e de muita polícia. Mas, estranhamente, a faixa etária para a exibição foi de 14 anos. Não houve nenhuma alteração. O Poti, edição de 11 de junho de 1957. Aí, galera, você que curtiu o vídeo aí, gostou do tema, logicamente que isso aí não sou eu que desenvolvi, isso aí foi uma pesquisa feita pela internet. Eu vou deixar o link dos caras que eu usei aí, que lá a história tá mais completa, tá mais da hora pra você tá lendo, se aprofundando. É isso aí, galera, mais um programa, valeu, você daí, você daqui, é nóis que tá. Em breve mais entrevista aí com os cidadãos nobres de Cordeirópolis, né? Galera que gosta de contar história aí. Estaremos voltando aí em breve. Semana que vem acho que já tem mais uma entrevista aí para estar postando para vocês no canal. Beleza? Valeu, é nóis. Rock and roll! Ah!